Chamar ao palco, por favor, o professor Bernardo. Senhor mesmo, professor. Cuja palestra é Diferença Nutricional dos Alimentos Produzidos com Pó de Rocha na Agricultura Sustentável. O professor Bernardo, natural de Porto União, Santa Catarina, aposentado pela Unespar, onde lecionou Biologia na sua pós-graduação, realizada em 1986, na FURB Blumenau, de Santa Catarina. Desenvolveu a monografia Pó de Rocha Basáltica como fertilizante de solo. Em 1991, a Mineropar Minerais do Paraná viu a possibilidade de basalto, além de servir para a construção, moído fino poderia servir para a agricultura, publicando seu trabalho. Em 2003, começa mais interessantes testes agronômicos na agricultura familiar. Em 2006, a descoberta de outra rocha, promissora para a agricultura. As pesquisas são realizadas no sul do Paraná, com 2 pedreiras, basalto e no alto do Vale do Ijataí, com pedreira de ardósia. Faz parte do grupo de rochagem e do gás, Grupo Agricultura Sustentável. Bom dia. Bom dia para vocês. Você queria passar para mim? Passo. Qual funciona? Qualquer um. Deixa eu ver. Não é hora boa para pensar muito, mas nós temos que pensar. Eu peço reflexão de vocês, não é só eu que devo pensar, mas todos nós. Algumas coisas eu deveria dizer logo de cara. Lá para 1950, um cientista falava que o agricultor vale mais do que o médico, porque o alimento traz saúde. Nós perdemos isso. Nessa corrida aí não se fala, só se fala em produção. Um segundo que eu posso citar antes de começar é Ana Primavesi, e agora eu descobri que é ela mesma o autor. Um professor da Índia, via eletrônico, perguntou para Ana Primavesi: será que a violência urbana tem a ver alguma coisa com o solo? Ela refletiu e respondeu: sim. Se o solo é desequilibrado, vai produzir plantas fracas e tem que ser protegido com muitos agrotóxicos, e vai produzir frutos incompletos. E com isso, nós vamos ter pessoas mal alimentadas, com excesso de alguns nutrientes e falta de outros. E ela cita o zinco. Se falta zinco em nosso organismo e tem excesso de cobre, nós vamos cair em depressão. Ou nós vamos ficar violência. Então, aí nós já percebemos alguns problemas. Por que eu falo zinco? Porque eu fiz pesquisa com cebola convencional e cebola orgânica produzida com pó de ardósia. Deu uma diferença gritante. No convencional tinha 1,6 miligramas de zinco por 100 gramas. No orgânico com pó de rocha, deu 17,4 miligramas. Então, dá para entender, está faltando. E vocês vão ver durante qual é a solução. É ir na farmácia e comprar remédios que tem zinco, etc., toda aquela parafernália. Alguma coisa está errada. Mas vamos lá. Eu sabia que ia acontecer isso, por isso eu nem...
É isso mesmo? Tá bom. As organizações mundiais estão alertando já há muitos decênios. Tem alguma coisa errada com a humanidade, principalmente no Ocidente. E por isso que eles pedem que os danos causados pela agricultura convencional são de tal magnitude que urge mudar de paradigma. Paradigma quer dizer modo de cultivar, tem que ser diferente. Então, vamos pensar nisso. A FAO adverte, a maneira como cultiva o mundo os alimentos terá que mudar radicalmente para enfrentar problemas de fome, de crescimento populacional, de mudanças climáticas e para evitar a decomposição social. Decomposição social é aquela violência toda que está acontecendo. E nós estamos percebendo que existe isso mesmo. Adiante. Carlos Armênio, que está presente aqui hoje, que beleza. Ele no livro Reconstrução Ecológica da Agricultura afirma que todo solo cultivado ou não tende a ficar pobre. Poxa, essa é uma verificação grave. E aí está fundamentado a rochagem. Mas como funciona isso? Porque o ciclo, a reciclagem de todo o que é produzido pelas plantas não é perfeita. Há perdas. Perdas por lixiviação, perdas, partículas de folhas, etc., vão para o riacho e vai alimentar rio e depois alimentar os mares. E no final, essa matéria orgânica acaba virando petróleo milhões de anos depois. Isso é perda. Então, o planeta Terra não é estático, ele é dinâmica. Vai alimentando e vai perdendo e tem que ser reposto. A reposição, de modo geral, a curto prazo, acontece a raiz indo lá no fundo, na rocha-mãe, buscando minerais, levando para cima, as folhas que se decompõem servem ainda para a nova planta que surgir, mas vai havendo perdas. Se não tiver esta rocha muito próximo, então nós vamos ter um solo profundo e um solo pobre, com tanta chuva, com tanta tempo que passa, lavado, lixiviação, vai empobrecendo. A outra maneira, no livro Entendendo a Terra, ele fala, são as eras glaciais. 20 mil anos de calor, nós estamos aqui, só de camisa, que bom. É a época de calor, 20 mil anos, tá bom, né, para nós, que vivemos tão pouquinho. E depois vem as eras glaciais, a era glacial, que dura em torno de 90 mil anos. É esta fase que o planeta vai se recompor os minerais. Mas como? Percebam, montanhas, se esfria, geada, gelo, etc., congela, morrem todas as plantas e fica desnudo aquelas rochas. Gelo é duro, rocha é dura, vai haver uma fricção. O gelo, ele se desloca lentamente para o vale, arrastando, quebrando as rochas e pulverizando também. Como é muito frio, 50 graus abaixo de zero, por exemplo, os ventos secos transportam esse pó até uns 500 quilômetros. Então, vai mineralizando o solo. Mas esses autores que falam isso, eles dão uma dica. Mas nós temos esta rocha. Ela está completa, é vulcânica, por exemplo.
tem todos os minerais que a planta precisa, ou a origem da planta surgiu ali. Então, basta nós produzirmos uma mini era glacial. Isto é, triturar a rocha e colocar no solo onde estão as raízes. As raízes não estão mais lá no fundo. As raízes estão na superfície. É 4 meses de cultivo, então eles não vão muito longe. É ali que vai ter que ter a rocha, porém pulverizada, fina. Quanto mais dura for a rocha, mais pulverizada deve ser, para ter mais contato com a umidade e com os micro-organismos, para dissolvê-la. E já outras rochas sedimentares, metamórficas, eles já eram uma vez rocha dura, agora são em rochas em camadas. Se essas rochas tiverem bastante minerais, é interessante utilizá-las, porque é mais fácil de moer e não precisa ser tão fino, etc. É o caso da ardósia ou mica-xisto, esses grupos de rochas que eu descobri há muito pouco tempo, em 2006 para cá. Realmente, essas rochas são fantásticas porque elas são mais solúveis. Bom, se eu afirmo que são mais solúveis, eu tive que buscar avaliações agronômicas e de laboratório. Adiante. Eu não vi o que tinha embaixo escrito ali. Volta 1. Solos tropicais sofreram muito mais degradação por causa do calor e por causa de chuvas torrenciais em épocas. Então, se você vai nessas regiões, você não vai encontrar rocha tão fácil. Está lá no fundo. E houve tempo para perder os minerais que a planta precisa. Então, é uma necessidade premente criarmos solo na região do Cerrado. Produzir solo novamente. Isto é possível com a rochagem. Você vai pondo no lugar certo, ano após ano, claro, com várias. Por exemplo, você tem que manter a matéria orgânica, produzir a matéria orgânica ou pôr a matéria orgânica e os minerais. Você vai ter uma riqueza espetacular nesta área. Adiante. Eu sempre ponho uns desafios para vocês, mas tudo começou em 1840, mais ou menos, com o Liebig, que descobriu a solubilização do potássio e do fósforo. Quando falamos de adubo sintético, não é nada mais do que isso, é solubilizar a rocha. Então, é uma rochagem também, só que entrou o químico junto, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, para fazer isso. Mas, adiante. Hoje, existem pesquisadores que veem como é que está o nosso alimento 1940 e agora 2002. Olha o que aconteceu. Achamos que nosso alimento está suprido de cálcio, suficiente para formar nossos ossos. Diminuiu 46%. Magnésio diminuiu 24%. Potássio 16%. Carne, carne não, a carne está ótima. Que nada. 10 tipos de carne analisado diminuiu 28%. Então, nós estamos carentes de minerais. Nós estamos com problema, por exemplo, de coluna, qualquer coisa, já estamos desgastados. Por que isto? E nós temos que sempre recorrer
a medicina atual para tentarmos viver a terceira idade mais ou menos. Adiante. Aqui é interessante, o gás propõe micro-organismos, etc. Olha, 85 a 90% da aquisição de nutrientes pela planta é mediada por micro-organismos. Daí a importância de ajudar com micro-organismos. Eu diria, nós vamos ajudar alguns anos, depois não precisa mais. O próprio solo com matéria orgânica já vai ter micro-organismos suficiente. Mas essa fase agora é necessário. O que nós temos que comer a mais por falta disso? E comemos mais. Por quê? Nós sentimos necessidade. O que satisfaz é a quantidade de minerais que nós conseguimos absorver. Foi feita experiência com ratos em 1930, dando alimento equilibrado, orgânico, bem mineralizado e já artificial. Os ratos no artificial comiam 30% a mais para se satisfazerem. Então, não é só gula nossa, não é tapeação. O alimento é muito tapeado hoje por causa dos condimentos, então acaba comendo mais. Porém, é uma necessidade interna, porque você não está satisfeito. Adiante. Resultado está aqui. Todos sabem que os alimentos estão desnutridos, falta de minerais. Por isso que nós temos propagandas aí de vitaminas, com zinco, etc., ferro. No trigo é colocado ácido fólico, ferro. Por que isso? O que está errado? Adiante. Bom, não vou falar demais, vamos passar rapidamente, mas vocês podem ler aí. Nós estamos com um problema de longevidade. Essa história que nós estamos vivendo mais tempo é engano. Eu li numa reportagem a média de longevidade dos americanos está diminuindo e não aumentando. E nós seguimos os passos deles. Muitos remédios, muitas receitas, muitas plantinhas, tudo indica que nós estamos doentes. Senão não teria isso. Adiante. Outra, ali. Nós temos uma fome oculta. Nós estamos bem, aparentemente gordos. Mas assim mesmo somos desnutridos. É o que se chama de fome oculta. Como está? Olha, nós sempre trabalhamos com extrativismo, tirar, 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 repor. A Revolução Verde resolveu repor, mas só alguns nutrientes. O nosso corpo precisa de ao menos 70 nutrientes diferentes, 70 elementos químicos diferentes, para ele ser correto e sadio. Eu vou citar a região de Bauru, porque eu estudei lá e lecionei lá em Agudos, e eu acompanhei um pouco na minha juventude o que aconteceu lá. Na década de 60, além da geada, os solos dos cafezais estavam pobres, mesmo pondo adubo químico já colocavam. Resultado, toda aquela região mudou, virou apenas pastos magros com pouco gado criando. Em 80 anos conseguimos terminar a gordura do solo, a fertilidade do solo. 80 anos não é muito. Nós temos que pensar um pouco mais adiante. Volta um pouquinho. Nós temos que buscar
o resultado, o fazendeiro, o que vai fazer? Ah, vai para Mato Grosso, vai para Minas, agora já estão indo em Roraima. Só extrativismo e não construir solo, ou manter o solo fértil sempre. Está faltando nós pensarmos nisso. Adiante. Qual é o caminho a seguir? Outras coisas que nós temos que ficar meio atentos. Muita informação. Vocês falam em fake news, não sei, coisa assim. Informação positiva, negativa, diferente do que eu penso, etc. Está cheio. Onde está a verdade? Nós temos que ser muito críticos e observadores. Senão nós nos perdemos. De tanto mato, não vemos nem árvores. Então, tem aqui, por exemplo, alimentos orgânicos. Eu acho que eu pus 2. Um diz que tanto faz, orgânico convencional é a mesma coisa. É mito de que orgânico é melhor. Então, não existe evidência suficiente. Será que ele tem razão? É um pesquisador da Espanha. Adiante. Outros estudos já falam que não. Quem come mais orgânicos está menos suscetível a câncer, que é um dos problemas, é o segundo maior problema que nós temos de saúde, e que resolve comendo alimentos orgânicos mais equilibrados. Adiante. Década de 50. Eu tenho que contar essa história rapidinho, porque foi o fundamento para mim, para eu estudar a rochagem. Na década de 50, eu criança, o pai dizia, terra boa está lá na serra. E na nossa lavoura, percebíamos já uma coisa. Num canto da lavoura tinha uma terra mais avermelhada, encontramos algumas pedras no meio, ali dava bem. O resto era terra fraca embaixo. E lá em cima eles podiam cultivar todo ano no mesmo lugar. E outra questão, um dia um vizinho visitou o pai, o nome dele Roberto Clever, e ele se queixava, meu pai se queixava, os meus porcos, tinha uns 10 porquinhos lá que eles faziam e vendiam, não querem engordar com o milho que eu dou. Ele falou, pegue o milho lá da serra, que você engorda os porcos. O que significa isso? Você tem um alimento fraco embaixo e lá um alimento de peso, bom. Tudo bem. No meio das pedras, plantado de milho. Adiante. Em 2003 foi outra guinada rápida. A Suzy Teodoro, que vocês conhecem muito bem, ela publicou o livro, ela publicou na super interessante Fertilização da Terra pela Terra. O nome não dizia muito, mas era pegar rejeitos da pedreira e pôr no solo lá para os assentados. E a produtividade aumentou. Opa! Novamente está a rocha entrando ali. Também aqui, a Elaine Ingman alerta e chama muito a atenção das mentiras que passaram para nós, dizendo que o NPK resolve e produz bastante. Produz, se o solo ainda tiver os outros nutrientes. Eu estou fazendo uma experiência com NPK, com areia do Rio Iguaçu, sem nada praticamente. Também só areia, plantando feijão, vaso. E plantando feijão também com um pouco de ardósia ou com um pouco de pó de basalto.
O da areia está pequenininha, não quer desenvolver. O do NPK, tive que replantar 2 vezes, não vai. Simplesmente não vai. É pior do que somente areia. Adiante. Eu vou falar apenas de um povo. Passa adiante. Vilcabamba, não. Adiante. Dos Hunza. Eu estou apressando porque eu sei que ali está zerado já e não tenho tempo, né? Mas vamos lá. O povo Hunza vive lá no Tibete, nas montanhas, perto do Himalaia. 15 a 20, 30 mil habitantes. Eles não tinham comunicação até 1950, etc., com a civilização praticamente. E lá um médico resolveu chegar até lá e ver a situação deles. Ele era médico, não tinha hospital, mas também não tinha doenças. Os idosos com 100 anos trabalhavam tranquilo no jardim, no pomar, esbeltos, bem. Aí isso chamou a atenção, mas como? Aí ele foi olhar como é que eles conseguiam o alimento lá. Eles tinham feito 1000 terraços e chove pouco lá, mas a água vinha das montanhas rochosas, coberto lá em cima com gelo. O gelo está lá quebrando. E vem os detritos e vai para as lavouras deles. O médico diz o seguinte: eu lanço uma hipótese. Possivelmente o pó que desprende e vem junto com a água e é depositado nesses canteiros é a razão daquela longevidade e saúde daquele povo, que desconheciam diabetes, pressão alta, nada disso tinham. E era totalmente orgânico. E todo o dejeto humano era composto e ia para os terraços. Então, não existia esse resíduo que nós despachamos totalmente aqui no Ocidente. Eles viveram 2000 anos nesse isolamento, sempre na mesma área, cultivando, etc. Frutas, comiam muita fruta que eles cultivavam, caqui, tâmaras, etc. Verduras também, tem vários que eles comiam. Pouca carne, conseguiam viver bem. Eles tinham alguns cereais, agora não me lembro bem tudo, mas tudo bem. Pode passar adiante. Os Okinawas japoneses também são um exemplo muito grande, mas eles conseguiam mais os minerais através dos peixes do mar. Sempre temos que achar fontes onde tenha minerais para nós estarmos bem. Adiante. Vocês podem observar, tem que olhar primeiro os povos mais primitivos, mas onde é montanhoso, rochas, eles cultivavam e comiam do que produziam. Hoje não acontece mais isso. Hoje você vai no supermercado, então você perdeu isso, não dá mais. Mas antes disso, a longevidade estava onde tinha rochas. Lá, que nem Caxias do Sul ou Bento Gonçalves. Claro que se logo alguém vai dizer, não é o vinho que eles produziam que era bom. É todo o complexo que faz a longevidade. Adiante. Quem fala isso é a Ana Primavera. Terras boas, povo dinâmico e sadio. Olha, eu acho que está muito a desejar. Nós devemos estar ali. Terras esgotadas, povo indolente e doentio. Não tem outro jeito, nós vamos ter que reconstruir isso.
com bases, aliás, eu chamo essa pesquisa minha de ciência pura. Eu não tinha interesse nenhum de patentear, por exemplo, mas apenas curiosidade e observação para ver como é que é possível produzir. Adiante. Convencional, 60 anos aqui, degradação ambiental, fome no mundo persiste, fome oculta, falta de minerais no alimento, aumento de muitas doenças. Adiante. Como mudar? Está aí, rochagem. Adiante. Nas plantas são identificados 70 elementos químicos. Como é que nós vamos plantar colocando alguns elementos químicos? Como é que nós vamos ter um alimento saudável? Adiante. O que eu falei da cebola, análise, olha só, orgânica, 80 por 2% mais cálcio, 48 mais magnésio, 30 mais potássio, e 1073% mais zinco. Então aquilo que o americano viu que está fraco no convencional, mas se nós trabalharmos com pó de rocha e organicamente, nós vamos estar bem nutridos. O zinco causa tudo isso quando falta de zinco e excesso de cobre. Adiante. São pesquisas feitas em que, analisando a folha cultivado com pó de rocha ou com NPK, e nós vemos que com pó de basalto, nós temos um acréscimo maior de nutrientes dos elementos químicos. Isto já significa que essa rocha era basalto. Significa que ela se solubiliza. Agronomicamente eu vejo isso. Eu não preciso ter uma prova maior, embora possa se fazer, né? Mas solubilizou porque chegou na planta. Adiante. Nós chamamos isso de IH, interferência humana. O que nós comemos, quanto mais tiver interferência humana no produzir, isto é, no solo, no produzir e na industrialização, pondo condimentos, conservantes, etc., é pior para nós. Quanto mais nós comermos in natura, você tem lá mandioca, batatinha, batata doce, etc., você pega dali, está melhor. Você não teve interferência humana. Bom, eu acho que eu posso falar da experiência do arroz. Deve, mas não sei como é que vocês estão. Estão bem? Estão bem? Estão prestando atenção? Olha, a minha opinião é que nós podemos duplicar a produção de alimento ou de grãos, etc., com a rochagem. E o exemplo é agronômica. Em 2011, a revista Globo Rural, inocentemente, publicou, procurando onde está a terra mais fértil do Brasil. Então ele cita Ribeirão Preto, certo, Norte Paraná. A mais cara, porque é a mais produtiva, caiu em agronômica. Ué? Agronômica? Num lugarzinho pequeno, são 300 e poucos hectares, arroz, numa baixada, tem o rio Trombudo Central, um riacho, não muito grande. E lá que é a terra mais cara e mais fértil. Eles produzem 250 sacos de arroz por hectare.
mas em 2006 produziram 280 sacos por hectare. Isso vamos um recorde mundial. Vieram gente de fora olhar, etc. Eu tenho até recorte, jornal da época, e fui dar uma pesquisada sobre aquilo lá. Mas o que aconteceu? Vamos falar dos 280 sacos. Em 2003, deu uma grande enchente no Alto Vale do Itajaí, onde pega o Rio Trombudo. O Rio Trombudo desemboca logo mais embaixo no Rio do Oeste, que é um rio um pouco maior, e depois forma o Rio Itajaí. Quando chove muito, o Rio do Oeste sobe, tranca a água de Trombudo Central. Então, alaga os arrozais. Isso lembra muito o Rio Nilo, né? Alaga os arrozais. Mas o que tem nesta água? É que a 6 quilômetros para cima tem exploração da ardósia, o ritmito, como tem em Minas bastante. Eles cortam, fazem vários utensílios, etc. Mas perde muito pó. Não havia legislação em 2006, tudo ia para o rio. Então, calcula-se que umas 20 toneladas dia de pó caía pelo rio e ia para o Vale do Itajaí. E ficou piscoso até o mar lá embaixo. É um lugar de Itajaí. Tá. Mas estes 20 toneladas e o que mais ajuntou ali, acabou indo nos arrozais. 2003. 2004, outra enchente. Mais um mês coberto de água, decantando o pó. Em 2004, né? 2003 e 2004, duas enchentes prolongadas. 2005 plantaram e 2006 colheram a maior safra da história. Agora estamos fazendo testes nessa mesma área. Eu estou com arroz, as amostras lá em casa, está ainda secando, mas numa área onde não cai não pega este rio, mas é do Rio do Oeste, outra diferente, ali foi posto já 3 anos, uns 3 hectares, sempre 4 toneladas hectare. Aquele arroz eu já separei e contei 1000 grãos, deu em torno de 7,6% mais pesado quando você põe o pó. O resto é tudo igual, também o químico entra. Mas eu estou já subindo. Claro que eu posso mandar analisar este arroz para ver os nutrientes, quanto mais de cálcio tem, quanto mais de magnésio, quanto mais de zinco, etc. Para ver o que aconteceu. Isso certamente farei em breve. Então, nós estamos tentando lá também melhorar mais o solo. Adiante. Olha, somos aqui, eu não sei, tem agricultores, tem consultores, tem agrônomos, tem donos de pedreira, é muito misto, é muito difícil o que interessa falar, mas a saúde interessa para todos. Nós podemos ter na nossa casa, fundo de quintal, a nossa horta, produzir a nossa verdura, seja no vaso, seja dentro do apartamento. Podemos utilizar os resíduos orgânicos que nós temos, fazer a compostagem com pó de rocha. E isto utilizar e mais um pouco de solo, você vai ter uma produção muito boa. E sabe o que está comendo. E mineralizado. Eu falo também no exemplo das aves. Se alguém tem aves, galinhas, etc., ovo caipira, todo mundo sabe, é melhor. Mas calma lá. A galinha, na verdade, chega a comer 40 gramas de pedrisco por dia. Ela precisa porque tem moela. Ela tem que moer o milho. E com isso tritura de tal maneira que não elimina a pedra.
Olha, nós vamos ter um esterco muito bom. Vocês pensaram que ia falar um ovo muito bom, né? Ovo também e a carne também, né? Mineralizado. Isto pode ser feito. É simples, né? Fruticultura, joga embaixo, etc., que a resposta virá. Nós deveríamos, ao menos, comer 50% do que comemos, produzir mesmo. E saber, ao menos saber o que comemos. Hoje já está mais fácil, etc. Outra coisa, aqui tem muitos orgânicos aí. Orgânico pode ficar um alimento fraco. Depende do ciclo que você faz. Um esterco produzido por um gado confinado, que só ganha alguns minerais lá, e tudo vai enfraquecendo. Agora, se você começa a mineralizar, quando você usa pó de rocha, você aumenta em geral em 30% a produtividade. Isso em qualquer coisa, nós fizemos isso com biomassa, análise, etc. 30%. E tem outra, eu trouxe aqui alguma coisa para finalizar, vê se tem mais alguma coisa aí. Olha lá, o tomate. Eu não sei se ela está aqui. Como é que é o nome? Esqueci. Adriana, é um presente para você. Olha, que coisa. Eu produzo as minhas verduras, o tomate também, e eu estranhei que eu consegui produzir tomates tão graúdos. O maior, aquele ali, pesou 730 gramas. Esse deve pesar uns 400 gramas. E já está há dias, não perdi um tomate, não apodreceu um, né? Nada. Mas eu tive que fazer uma arte. Como ele dá em penca, aquela haste, embora esteja solo mineralizado, segura mais por causa do silício, eu pus amarrei para ele dividir o peso, porque senão circula a seiva e ela amadurece muito cedo, fica pequena. Se você fizer isso, você colhe tomates graúdos. É para a semente. Eu trouxe mais 2 tomates, se alguém quiser para semente, coisa, tudo bem. Você não. Ele é de Curitiba, dentro da cidade, ele não planta. Adiante. Muito obrigado. Nós vamos precisar de defender a nossa pátria. E se alguém passa mais um para frente, se interessar, a bibliografia, a pesquisa, etc., está aí presente. Eu agradeço ao Armênio que hoje está presente aqui e que a gente pôde participar do que você publicou e utilizar, que para mim sempre foi, não, se isto for verdade, há perdas, eu tenho que repor. Como repor? A pedra está muito funda, então eu tenho que achar e pôr a pedra em cima, agora de forma já mais adequada. Obrigado. Até a próxima. Agradecemos a participação do professor Bernardo. Gostaríamos de agradecer os patrocinadores Corem Agricultura, a ProSoja Brasil, Verde Agritec, Calcário Cruzeiro, na presença do Cristiano e do Caio, Agro Rochelle, Dica Consultoria, Daunim Brasil e Alca Foods.